Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 2, Como posso ser feliz? Autor Pedro Dong. Semana 3, tema A Igreja, o corpo de Cristo. Leitura bíblica desta terça-feira. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Porção para ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, parte B. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus. A eficácia da força do poder de Deus. Quando cremos na palavra profética, acionamos o poder de Deus, que opera em nós de forma eficaz. Essa foi a experiência dos Tessalonicenses, pela qual vemos que o poder da palavra de Deus operou nos Tessalonicenses porque eles creram, pois receberam a palavra do apóstolo Paulo como sendo a palavra de Deus, a qual tem o poder para operar em nós, como lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Se crermos que o profeta fala por Deus, a palavra faz a obra. Por isso, como vimos ontem, temos de conhecer a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força de seu poder. Efésios capítulo 1, versículo 19. Convém então compreendermos a diferença entre força e poder para aplicar à nossa vida. O poder é o potencial energético, é a capacidade de armazenar energia. Por exemplo, uma barragem de uma usina hidrelétrica represou um grande volume de água para gerar energia. A altura de água represada gera um potencial energético, que é o poder produzido pela barragem. Mas esse poder não pode ser acessado e ajudá-lo em suas atividades cotidianas, pois precisa que esse poder seja transformado em força para que a eletricidade chegue até sua casa. Para que serve uma barragem alta, com muita energia armazenada, se não se consegue usá-la? Há necessidade de uma usina hidrelétrica para se ter acesso à energia. A coluna de água gira as turbinas e o gerador produz a energia elétrica. Esta, por sua vez, é armazenada em uma subestação e segue pela linha de transmissão de alta tensão e redes de distribuição por meio de fios que está instalados. Os fios levam a energia até sua casa. A partir de então, podemos utilizar a energia armazenada na barragem como poder, pois este se transformou em força em nossa casa para ligar um ventilador, ar-condicionado, liquidificador e etc. Então basta apertar um botão que o equipamento faz o trabalho por nós, com a energia proveniente da barragem. Não conseguimos usar o poder diretamente, mas quando transformado em força e transmitido a nós, o trabalho é realizado. Outro exemplo é o poder que um carro tem de se locomover. Seu poder reside no motor. Qual a potência do motor? A potência de um carro é o trabalho que o motor gasta para alcançar certa velocidade em um determinado tempo. Essa potência é medida em cavalos. Quanto mais cavalos no motor de um carro, mais poder ele tem de se locomover mais rápido. Entretanto, não importa se o motor de seu carro tem 150 ou 200 cavalos, esse poder em cima de um cavalete não faz nada, mas ele precisa de combustível, que, uma vez misturado com o ar injetado na câmara de combustão, é pressionado pelo pistão até o ponto de acender uma centelha e explodir. O pistão penderá para baixo outra vez por causa da força gerada pela explosão. Então vem o trabalho da caixa de transmissão que, sendo usada de forma adequada, faz o carro se locomover. Aplicando isso à nossa experiência espiritual, o combustível é a palavra profética que, misturada ao espírito, o ar, causa uma explosão que nos impulsiona e fornece a energia necessária para sair às ruas e alcançar as pessoas para o Senhor.
Graças ao Senhor, o que está acontecendo é que a palavra profética é o combustível que nos favorece a viver no Espírito, como é o caso dos colportores, os quais precisam dessa experiência para executar suas tarefas. Por isso, eles vivem imersos na palavra, exercitando o Espírito. Por viver dessa forma, eles têm a oportunidade de ser vencedores mais rapidamente que nós. Contudo, também podemos ter esse mesmo viver sem fazer colportagem em tempo integral. Mesmo não tendo a mesma disponibilidade que os colportores, por causa do trabalho secular, podemos gastar um tempo fazendo a imersão na palavra de Deus, enchendo-nos do Espírito como combustível para executar a obra de Deus. Preguemos o Evangelho em nosso trabalho, pratiquemos o Posso Orar por Você, façamos colportagem e conduzamos as pessoas à rede de cuidado das igrejas. Podemos fazer tudo isso pela eficácia da força do poder de Deus, como nos diz Efésios capítulo 1, versículo 19, parte B. Uma pergunta: de que forma você pode adquirir a energia necessária para pregar o Evangelho?